É, boa noite, gente. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Eu acho que eu tinha começado a falar, perdão, com o microfone desligado, tá bom? Então, desculpa aí. Sim, eu só estou te ouvindo agora mesmo. Isso. Então, assim, eu só falei o protocolo de sempre, mandei link da chamada e desejei boa noite, mas aí eu falei que ia partilhar a tela. Quando eu voltei para ver vocês aqui, eu tô vendo que eu tô com o microfone desligado. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, tá? Nós vamos continuar, então, a nossa aula, tá? Na última aula a gente está falando sobre propriedade de derivadas. Eu mandei o link da chamada, no final da aula eu mando de novo. Eu vou só partilhar a tela com vocês para a gente poder continuar. E ao final dessa aula, a gente poder acertar a data da nossa segunda avaliação. Professor, não apareceu aqui para mim o link da chamada. Eu estou aqui desde o princípio, pelo menos que eu saiba, né? Eu Eu estou vou há enviar 6 minutos online. novamente. Tá bem. O link agora foi? Sim. Vou Ah, tá olhar. ótimo, então. Não, acho que o problema está comigo. Eu vou sair e entrar de novo na aula. Tudo bem, aí você entrando, eu encaminho o link novamente. Tá bom. Obrigada. Pronto, agora mandei o link de novo, tá? Agora apareceu para mim. Tá ótimo, então. Olha, então eu vou correr aqui até, correr assim, vou rolar a página aqui para a última. Nós estávamos falando sobre regras de derivação. Eu gastei uma aula para a gente poder falar, eu falei que a gente ia gastar umas 3, talvez. Hoje, então, nós vamos continuar com algumas dessas funções elementares. Vou falar de algumas regras de, por exemplo, derivadas de funções trigonométricas e coisas desse tipo, para a gente poder passar para a próxima parte, que é o que junta tudo isso, né? Por exemplo, se eu sei derivar por exemplo, uma potência, x ao cubo, será que eu consigo derivar um polinômio que aparece x ao cubo, x ao quadrado e x? Né? Então, assim, a gente vai ver que sim e como, tá bom? Então, só para poder virar a página aqui, hoje a nossa aula, então, deixar mais próximo para ficar melhor para ver. Hoje a nossa aula 12, nosso encontro 12. Acho que agora foi. Agora sim foi. Então, hoje o nosso encontro, nossa aula 12, 26/7/2021. Acho que agora, além de vocês estarem vendo, a letra está saindo direitinho. Então, nós vamos continuar falando sobre regras de derivação. Ok? Então, o objetivo é falar um pouco como que se calcula alguns tipos de derivadas de algumas funções elementares, tá bom? Então, a gente vai continuar ainda falando sobre algumas funções elementares, para depois a gente falar como é que mistura tudo isso num único balaio só. Bom, nós falamos de potências, então, o resumo da aula passada, né, se eu puder destacar num tópico só, a gente viu o seguinte: se a nossa função for f de x elevado a um certo expoente n,
Então, a derivada desta função é n vezes x elevado a n menos 1. E a gente viu que esse n pode ser qualquer número, tá bom? Não precisa ser só inteiro. A gente viu, por exemplo, como calcular derivada de raízes usando essa derivação, essa regra do tombo, tá? Hoje, então, nós vamos começar, então, pelas funções trigonométricas, tá bom? Então, funções trigonométricas. Ok? Para falar sobre funções trigonométricas, então, nós vamos falar sobre como que se deriva seno, cosseno, por exemplo, mas eu ainda não vou falar de tangente. Quando a gente, por exemplo, apresentar a regra que eu falei, como assim, se eu conheço uma derivada e conheço outra, então eu consigo achar combinações dessas, a gente pode, por exemplo, falar da derivada da tangente. Então, o item A aqui, sei lá, se a nossa função y for seno de x, ok? Então, qual será a derivada? Ok? Para isso, gente, então eu vou deixar aqui duas observações que eu passei lá no material para vocês chamado complementos sobre limites. São os chamados limites fundamentais. Então eu vou deixar registrado aqui, porque nós vamos fazer uso desses fundamentais, perdão. Nós vamos fazer uso desses resultados para deduzir o que eu vou escrever aqui agora, tá bom? Então o que a gente vai ver é o seguinte: se a nossa função for o seno, a derivada vai ser o cosseno de x, ok? Então nós vamos ver isso agora, tá? Então quais eu vou usar tanto para o seno quanto para o cosseno. Mas, então, quais são esses dois limites fundamentais que nós vamos precisar? O primeiro é o seguinte, olha, o limite da expressão seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite dá 1. O segundo limite é o seguinte, o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, também vale 1, ok? Então, com essas duas informações, a gente vai deduzir o que eu escrevi aqui, olha. Se a função for seno, a derivada é cosseno, tá bom? Então, por que que isso é verdade? Então, de fato, a gente tem que usar a definição, né? Olha só, o que que é a derivada, né, da função no ponto? A gente viu que a derivada é um limite, né? Onde este limite existir. É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Okay? Entretanto, a nossa função f, né, recorde o seguinte, eu chamei de y, mas é a f, né? Y igual a f de x. É a função seno, ok? O que é, então, nesse caso, f de x mais h, gente? F de x mais h é o seno de x mais h, ok? Então, se eu simplesmente substituir aqui, a gente vai precisar relembrar uma relação trigonométrica. Vai ficar o limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h, quando h tende a zero. Se eu tentar substituir o h por zero, a gente vai ver que tem uma indeterminação. Tem o h dividindo aqui embaixo. Eu não posso sair substituindo isso, ok? Entretanto, eu preciso... Então, eu vou um pouquinho... não é limite fundamental, mas é uma outra observação, tá? Vou só dividir aqui o nosso mundo aqui, porque essa primeira observação é dos limites fundamentais, tá bom? Essa outra, então, é uma relação trigonométrica, que diz o seguinte, olha, o seno de A mais B, sejam quem for os ângulos A e B, você pode escrever ele como seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. No caso, em vez de ser A e B, nós temos x mais h, certo? Então, x mais h. Então, eu fico com seno de x, cosseno de h. Então, isso é igual ao limite. Eu vou pôr até de verde para a gente poder lembrar, tá bom? Então, seno de x mais h, seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. Então, eu usei a e b como x e h lá no outro, menos
seno de x. Todo mundo dividido por h, quando h tende a zero. Vou quebrar a página aqui, porque já não cabe mais, tá? Mas eu vou deixar assim meio termo para a gente poder enxergar. Então, note o seguinte. Olha, isto fica o limite. Se eu substituir de novo, eu tenho indeterminação. Mas agora eu vou circular uma coisa que eu tenho em comum. Nós temos seno de x como sendo um fator que se repete. Então, eu circulei de vermelho, eu vou pôr de vermelho. Seno de x, o que sobra eu vou manter de azul, tá? Então, eu fico com cosseno de h menos 1, todo mundo dividido por h. Mais, né? Seno de h, cosseno de x, sobre h. Todo esse limite aqui, quando h tende a zero. Agora, olha que coisa legal. O limite de... Eu tinha escrito aqui, gente, como sendo x, tá? Cosseno de x menos 1 sobre x. Cosseno de x menos 1 sobre x. Aqui eu só mudar uma variável para h. Mas então, o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, esse aqui é um número que vale zero. Então, eu fico com o seguinte, fico com seno de x vezes zero, mais... Agora, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse número vale 1. Esse limite existe e vale 1. Vou circular aqui de verde. Observe que em vez de ser x, a gente tem h. Seno de h sobre h, o limite com h tendendo a zero. Este número é 1. Então, eu fico com 1 vezes o cosseno. Bom, 0 vezes o seno é 0. Somado com 1 vezes o cosseno é o cosseno. Ok? Então, é assim que sai essa né, demonstração. O que a gente acabou de fazer foi o seguinte, olha. Então, resumo, né? O resumo foi o seguinte. Se a minha função f de x for o seno, a derivada é o cosseno. Ok? Foi isso que a gente fez. Uma coisa que a gente pode se perguntar, nós vamos aprender isso quando eu falar das coisas que combinam, certo? Aí, assim, um exercício para vocês pensarem, né? Olha só, eu sei derivar seno. Será que se minha função for y igual a seno de 2x, eu consigo achar a derivada dela? Bom, nós vamos ver, gente, que não é cosseno de 2x. Tem uma coisa a mais. Na verdade, a resposta, a gente vai ver que é o seguinte, a derivada é 2 vezes o cosseno de 2x. E a gente vai aprender como chegar lá quando a gente aprender as outras regras, tá bom? Mas fica um exercício para vocês. Pensar aqui ainda pela definição, tá bom? Então, uma boa tentativa é, antes de eu apresentar as regras para vocês, é tentar pela definição, tá bom? Depois que a gente aprender a regra, vai ficar bem mais simples, tá? Um outro exercício, então, para vocês é, ó, eu chamei de propriedade 2, né? A propriedade A, perdão, se a função é seno, a derivada é cosseno. Então, a letra B diz o seguinte, olha, se a sua função for cosseno, qual é a derivada dela? A derivada desta função, ela é, agora cuidado, não é só voltar no seno, é menos o seno de x, ok? Então, isso aqui fica como exercício, ok? Para vocês pensarem a respeito. Pensar como? Justamente como eu fiz aqui, ó, usar a definição para chegar à conclusão que a derivada de cosseno é seno. Se você só quiser usar, não há problema algum, tá bom? Ok? Um outro para a gente poder pensar é o seguinte, a gente poderia se perguntar aqui, né? Eu vou deixar isso como letra C, porque vai ser importante, ok? Imagina que a nossa função fosse a tangente de x, eu for trigonometria, né? Você fala assim, ó, professor, eu quero a tangente porque a tangente é justamente seno dividido por cosseno. Será que a gente consegue achar a derivada? Qual será a derivada, certo? Essa a gente vai falar de uma derivada que envolve a divisão de duas funções, né? Porque olha só, a tangente ela é a divisão entre seno e cosseno, né? A função seno e a função cosseno. Se eu souber como calcular a derivada de uma divisão de duas funções, eu sei como resolver a tangente, certo? Essa propriedade a gente vai falar também. Mas fica, então, como uma curiosidade, ver, será que é fácil fazer pela definição?
pode ser que seja difícil, né? Então, assim, mas serve de sugestão, tá bom? Então, nós falamos aqui das funções trigonométricas, um resuminho, certo? Quando eu apresentar as regras de derivação, essas coisas vão ficar mais claras. Então, o 3 seria, então, falar de potências, derivadas potências não, de funções exponenciais e logaritmos. Então, aqui eu chamei aqui o 2 de funções trigonométricas, eu vou chamar aqui, então, de funções exponenciais. E logarítmicas. Como que eu vou derivar funções que são exponenciais e funções logarítmicas, ok? Então, vamos começar com as funções exponenciais. Então, sei lá, item A. Se a nossa função for f de x, a elevado a x, ok? Observe que agora, aqui, gente, isso eu falei na última aula e estou reforçando hoje. Aqui é x elevado a um número, ok? Lá é um número elevado a x. A gente não pode simplesmente, né, eu vou até escrever isso, olha, isso não é verdade, que é isto, ó, ok? Desce a expoente e diminui uma unidade, ok? Isso aqui é errado, tá? Então, opa, desculpa. Isso aqui é errado. A gente vai ver agora, então, como que acha essas derivadas, tá bom? Então, tenha isso em mente. Se a nossa função for a potência, então a gente pode usar o mesmo tipo de argumento que a gente fez aqui, olha, então, escrever a definição, certo? E a gente consegue provar o seguinte. A derivada dessa função, ela é a elevado a x vezes o logaritmo natural de a, ok? Este ln de a, então, para quem não se recorda, ln de um número a é o logaritmo de a na base e, base natural dos logaritmos, ok? Então, é assim que se obtém. Na verdade, a gente obtém ela primeiro, na verdade, falando sobre a derivada de funções logarítmicas, tá bom? Mas eu quis dar uma invertida aqui, só porque, por exemplo, essa eu não vou fazer a demonstração, a gente vai usar essa regrinha, mas, por exemplo, se alguém tiver a curiosidade, querer entender o motivo, a gente pode, ao final da aula ou num atendimento, tentar explicar o porquê disso, tá bom? Então, por exemplo, se a nossa função for 2 elevado a x, ok? Então, qual é a derivada desta função? Bom, a derivada dessa função, como eu falei, é o seguinte, é 2 elevado a x vezes o ln de 2, ok? Uma coisa muito importante, gente, em funções exponenciais, vou pôr aqui de verde, é que o a é sempre positivo, tá bom? Então, você nunca vai ver uma expressão do tipo assim, menos 2 elevado a x achar a derivada desse negócio, tá bom? A gente não faz isso. Uma observação nesse item A é o seguinte. Lembra que eu falei que na última aula a gente poderia encontrar, será que existe uma função onde a derivada dela é ela mesma? É a função e elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, ok? Por quê? Pelo seguinte, olha, esse e é um número, né? Se a gente usar o item a derivada, ele aparece o seguinte, olha, é o e elevado a x vezes o ln de e. O logaritmo de e na base e. O logaritmo de um número na sua própria base, né, de um número b na sua própria base b, é sempre 1. Então, isso aqui dá e elevado a x, tá bom? Um exercício para vocês pensarem é o seguinte, isso vai ficar claro quando a gente conseguir, né, como eu falei, falar sobre combinação, quando a gente combina funções. Especificamente chama regra da cadeia esse caso, tá bom? Vocês podem procurar, os livros, inclusive, chamam de regra da cadeia, quando são derivações sucessivas, tá bom? Se a nossa função, por exemplo, fosse o seguinte, olha, 2 elevado a 3x, né? Ó, eu sei derivar 2 elevado a x, eu sei derivar 3x, será que eu consigo derivar 2 elevado a 3x? Então, fica um exercício para vocês pensarem, tá? Até, talvez quando a gente falar dessa regra da cadeia, seja bom voltar e resolver esses exercícios, tá bom? A letra B, como eu falei, então, eu tinha pulado
os logaritmos, então eu vou chamar de letra B, porque eu chamei de função, botei A, né, exponencial, e B, logaritmo. Se a nossa função for uma função logaritmo, então f de x é o logaritmo de um número x na base b, ok? Então aqui de novo, gente, então, estou falando de logaritmo, a base sempre precisa ser maior que zero e a base diferente de 1. Aqui no A também, gente, desculpa, eu só escrevi A maior que zero, mas também A diferente de 1, tá bom? A diferente de 1. E como eu estou calculando o logaritmo de um número, o x sempre precisa ser positivo. Eu não tenho logaritmos de números negativos, logaritmos reais. Então a gente fugiria de um curso de cálculo, iria para algo chamado variável, ou variáveis complexos ou cálculo complexo, tá bom? Então isso não faz parte da graduação de vocês. Mas então, qual é a derivada dessa função? Bom, gente, a derivada é o seguinte. Ela fica 1 sobre x ln de b, ok? Então, de novo, essa eu não vou fazer a dedução, mas se alguém tiver interesse, a gente pode, ao final da aula, comentar um pouquinho, tá bom? Observação importante é o que é, então, se a nossa função for o ln de x, ou seja, o logaritmo de x na base e, ok? Então, a derivada desta função, ela é somente 1 sobre x, ok? É muito comum, se vocês pegarem o livro de cálculo, por exemplo, o livro de cálculo que eu passei para vocês como referência é o livro do James Stewart. Ele, no final do livro, ele tem uma tabela com essas regrinhas de derivadas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela rapidinho aqui, para mostrar para vocês que os livros costumam pôr essas tabelas, tá bom? Aqui, ó, eu vou printar aqui e vou pôr aí para vocês darem uma olhadinha. Okay? Então, algumas das que a gente vai falar. Então, assim, não precisa, às vezes, a gente ficar preocupado em decorar tudo isso. Essas tabelas, para os livros oferecem. Essa é do livro texto que eu passei para vocês, ok? O que eu estou falando de apresentar outras regras? Por exemplo, algumas dessas nós vimos, ó, até que eu te comentei aqui, olha, a regra da cadeia. O que é importante falar para vocês que eu ainda não falei? Vou marcar aqui de vermelho. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto, ela não é o produto das derivadas. Pode ver aqui que acontece uma coisa diferente. A regra da cadeia, ok? Estas 1 e 2 nós falamos. A derivada, eu não falei da soma, então também não falei da subtração. Não falei da divisão, por isso, por exemplo, eu não deduzia da tangente lá com vocês. Mas essas outras a gente falou, ok? Nós falamos aqui agora, ó, derivada de função exponencial, função logaritmo, função exponencial, logaritmo, ok? Deduzimos a derivada do seno. Deixei como exercício para vocês a do cosseno. Olha só, a da tangente está aqui a resposta, ok? Vou grifar ela de outra cor. Que, por exemplo, como é que a gente vai deduzir essa da tangente para verificar que é esse secante ao quadrado? Eu vou usar que a tangente é uma divisão. Estou levando até a setinha lá. E se eu sei calcular a derivada de uma divisão de funções, eu sei calcular a da tangente. Essas outras, gente, cossecante, secante, cotangente, também nós obtemos da mesma maneira, observando que elas podem ser obtidas como divisões, ok? Eu só vou ter que recordar com vocês na hora o que é o cossecante, o que é a secante, então por isso que eu estou botando de verde aqui. Essas são consequências dessas outras, tá bom? E aí, quando a gente, então, o que eu quero falar com vocês é um pouquinho sobre essas primeiras que eu grifei, essas 5 primeiras aqui que eu não falei, deixei para falar por agora, porque com elas a gente consegue derivar misturas de outras funções que a gente já conhece, tá bom? Então, assim, essas são, assim, essencialmente as regras de derivação importantes para nós, tá bom? Professor, Pois não. se eu quiser assistir às aulas anteriores, inclusive essa de novo, eu tenho que te solicitar uma por uma? Não, eu deixo todas na sala, viu? Elas estão liberadas? Porque tem professor que não deixa liberada, né? Não, elas estão só com aquele negócio sequencial, mas como você já fez a prova, então você tem acesso Ah, instantâneo. então tá bom. Até para a parte de derivadas, eu nem tenho colocado mais como item obrigatório, mas as aulas estão pelo Moodle, pelo Moodle, estão todas enumeradas. Então, assim, você consegue encontrar sem problema nenhum. Aula Tá 1, bom. aula 2, aula 3, e aí tem todos os
os vídeos, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. E, inclusive, esse PDF dessa aula que eu vou escrever, eu também deixo lá disponível, tá? Tá bem. Ok? Antes, então, de falar sobre essas primeiras aqui, que é o que eu falei que é tão importante para gente, e aqui no meio vai aparecer uma outra também que os livros não tem como pôr uma fórmula geral, mas é o que a gente chama de derivação implícita. Então falta a gente fechar essas 5 propriedades, essas 5 regras, mais derivação implícita para a gente fechar essa parte de derivações e regras de derivação. Antes eu vou fazer então um exemplo com vocês que é o seguinte: a gente já fez coisas nesse sentido, mas nós vimos agora algumas regrinhas de como calcular algumas derivadas, tá bom? Então, o nosso exercício agora é o seguinte: obter a equação da reta tangente, TG, tá bom? Reta tangente, ao gráfico da função cosseno no ponto então, π sobre 3. Uma coisa que é importante, normalmente quando a gente fala de funções trigonométricas, os ângulos nunca vão vir em graus, sempre em radianos, tá bom? Π sobre 3,5. Então, por isso que apareceu esse π sobre 3 aqui. Tá? Então, como que eu resolvo isso? Olha, a gente precisa recordar lá do início do curso. A gente tem uma função y igual a f de x, nós vimos que a equação da reta tangente ao gráfico dessa função, num ponto, só para recordar lá, num ponto, digamos, que tenha coordenadas x0 e y0, aqui no caso a gente é π sobre 3, o x e o y é meio, é dada pelo seguinte: y menos y0 igual f' de x0 vezes x menos x0, ok? Então, essa é uma equação para essa reta tangente, ok? O nosso problema, o que a gente precisa fazer então é derivar a função cosseno, certo? Porque o y0 e o x0 nós temos, falta só derivar a função cosseno e aplicar o ponto, ok? Pelo que nós vimos, se a nossa função é o cosseno de x, a derivada dela tem que aparecer o sinal negativo do seno. Vou até voltar aqui nesse vermelhinho para não voltar tudo. A derivada do cosseno é menos seno. Estou passando o mouse aqui em cima agora. Então, a derivada é menos o seno de x. Ok? E eu preciso, então, calcular isso no ponto x0. O x0 é π sobre 3. Então, y' de π sobre 3, ou que é a mesma coisa no caso, f' de π sobre 3, é o cosseno de π sobre 3. Oh, perdão, cosseno não, isso aí eu escrevi errado, né? É menos o seno de π sobre 3. E aí, agora eu preciso lembrar o que é, né, menos o seno de π sobre 3. Então, y' de π sobre 3, esse é um dos ângulos notáveis que a gente conhece em trigonometria. Então, lembra, o π equivale a 180 graus. Então, recorde isso, o π é 180 graus. Π sobre 3, então, é 180 por 3, é 60 graus. Então, você está falando do cosseno de 60. Aí eu não sei se vocês recordam, se lembram essa tabelinha do o seno de 30, 45, 60, o cosseno de 30, 45, 60. Essas coisas são famosas, até bem conhecidos. Por exemplo, essas mesmas tabelas, esses mesmos nos finais do livro de cálculo, por isso que é bom ver os livros, certo? Ela costuma ter essas tabelinhas. Eu, sem fazer esforço, por exemplo, eu posso pôr essa tabelinha aqui para vocês, ó, do mesmo livro que eu tirei aquela relação de derivadas, ok? No caso, eu só precisava saber, então, que π sobre 3 vale 180 graus, né? Oh, perdão, vale 60 graus. Eu quero, então, o seno de 60. O seno de 60, ó, ainda, esse livro é mais bonzinho. Vou até grifar aqui, então, deixar todo de vermelho. Olha, a gente está olhando para o π sobre 3, 60 graus. No nosso caso, a gente quer o seno. Então, é raiz de 3 sobre 2, mas se fosse 60, só que tem um menos aqui na frente. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, né, o raiz de 3 sobre 2.
Então, qual é a equação da reta tangente procurada, né? Então, a reta tangente procurada ela tem qual é a equação? Olha, y menos y0 meio, y menos meio. É f' de x0 menos raiz de 3 sobre 2 vezes x menos x0. X menos π sobre 3. Pronto, resolvido o problema. Esta é uma equação para a reta tangente à curva y igual a cosseno de x no ponto dado. O ponto, lembrando, tinha coordenadas π sobre 3,5, ok? Deixa, então, essa era só para fazer um exemplo, nós falarmos um pouquinho sobre essas regras de derivação, que elas são realmente importantes para nós, tá bom? Tô só um minutinho que a bolinha tá girando aqui, ele tá carregando alguma coisa, o computador ainda travando bastante. Nem o computador não aguenta mais esse tipo de aula. Pronto, acho que agora ele foi. Então, eu vou até quebrar a página, porque como eu falei, é importante. Então, nós vamos falar de algumas regras de derivação, tá? Então, regras de derivação. Então, a primeira delas, gente, é a que envolve a soma. E quando eu falar da soma, junto de brinde vem o produto. Perdão, a diferença, ok? Então, a primeira delas é a regra da soma, a derivada da soma, perdão. Derivada da soma. É o seguinte, eu vou escrever o resumo dela aqui, e aí a gente depois, então, explica o porquê. Então, a derivada da soma diz o seguinte, olha, se você está somando duas funções, f e g, e precisa derivar estas funções, então a derivada da soma é, na verdade, a soma das derivadas, ok? Então, escrito aqui com esse linha, lembrando que é derivada, ok? Então, a derivada da soma, na verdade, a derivada da soma de funções é a soma das derivadas de funções. E não precisa ser só para duas funções, pode ser para uma quantidade finita qualquer. Então, se você estiver derivando a soma de 10 funções, vira derivar cada uma dessas 10 e somar o resultado, ok? Então, escrito de outra maneira mais bonitinha é o seguinte, né? Então, esse aqui é um resumo que ajuda a gente a lembrar, ok? Mas então, eu quero escrever o seguinte, a derivada em relação a x da soma de uma função f com uma função g. Ela é simplesmente, então, a derivada em relação a x da função f mais a derivada em relação a x da função g. Ok? E o porquê? Então, assim, em alguns casos eu vou tentar explicar o porquê, outros, quando tomar muito tempo, a gente pula, tá? Então, por que que isso é verdade, né? Então, assim, por que que isso, de fato, é verdade? É o seguinte, então, se eu quero calcular a derivada de f mais g, então eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu quero calcular a derivada de f mais g, né? Derivada da soma. Isso, por definição, gente, é o seguinte, é o limite de f mais g de x mais h menos f mais g de x, todo mundo dividido por h, quando h tende a zero. Agora, só, então, assim, uma observação, talvez vocês não se lembrem disso, mas é o seguinte, quando a gente está escrevendo a soma de funções, a notação é essa mesmo, olha só. O que é f mais g de x? É a função f mais a função g. Ok? Então, você escreve a expressão da f, escreve a expressão da g e resolve o seu problema, ok? Aqui, então, no caso, eu tenho f mais g em x mais h e f mais g em x, ok? Então, a gente vai escrever da seguinte maneira, olha, isso aqui é o limite de f de x mais h mais g de x mais h, era a primeira parte, menos, vamos pôr aqui de outra cor para a gente lembrar, f de x mais
g de x, fecha o parênteses, sobre h, quando h tende a zero. E isto, gente, agora olha só, observa o seguinte. Nós sabemos, eu vou pegar, por exemplo, o vermelho que eu não usei, eu sei que f de x mais h menos f de x dividido por h é a derivada de f. Então, eu vou escrever isso separado, olha. Isso é f de x mais h menos f de x dividido por h mais g de x mais h menos g de x sobre h. Então, toda aquela expressão que estava escrita antes, agora a gente conseguiu separar em coisas que a gente reconhece. Quais são essas coisas? Olha, é a definição, né? Ó, o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, só para recordar aqui um minutinho, é a definição da derivada da função, né? A derivada de uma função é f de x mais h menos f de x sobre h. O limite disso quando h tende a zero. Então, esta expressão que está aqui, de verde, então estou riscando de verde, é justamente a derivada da f. E essa que está aqui é a derivada da g. Então, fica a derivada da f mais a derivada da g. Então, agora a gente tem uma coisa legal. Se nós sabemos derivar duas ou mais funções, nós também sabemos derivar a soma delas. Não só a soma. Então, assim, chamei de 1 a derivada da soma, certo? O que mudaria se fosse uma diferença, para eu poder fazer um exemplo com vocês? Então, a derivada da diferença. A derivada da diferença, gente, o que muda é só o sinal, né? Então, é o seguinte, escrito de maneira resumida para a gente lembrar, é o seguinte, você quer fazer a derivada de uma diferença de funções, você deriva uma, deriva a outra e subtrai, tá bom? A justificativa é igualzinho que eu fiz aqui. O que muda é que onde tem um mais, você vai trocar por um símbolo de menos. O resto é tudo igual, tá bom? Então não tem por que repetir toda essa demonstração, tá bom? Mas só para deixar escrito bonitinho, é a derivada em relação a x de f menos g é a derivada em relação a x de f menos a derivada em relação a x de g. E vale também se você tiver muitas outras funções juntas misturadas, tá bom? Exemplo, né? Olha só. O que nós aprendemos na aula passada? A derivar potências, certo? Agora, se eu sei derivar potências e sei derivar somas, eu sei derivar polinômios. Então, como é que a gente pode derivar uma função como essa aqui agora, de maneira bem simples? Olha, eu quero derivar esta função, achar a derivada desta função. Então, a pergunta é, quem é a derivada desta função? Resolver isso agora ficou simples, porque a nossa função f, achar a derivada dela, como é a primeira vez, vamos fazer devagarzinho aqui, é achar a derivada de toda essa expressão aqui, ó. Opa, mais não, menos, né? Menos 1. Nós acabamos de ver que não importa se é soma ou se é subtração, a derivada ela preserva essa regra. Então fica calcular a derivada de x ao cubo menos calcular a derivada de 2x ao quadrado mais, né, calcular a derivada de 3x menos calcular a derivada de 1. Isso tudo a gente aprendeu na aula passada. Como? Qual é a derivada de x ao cubo? Lembra? X ao cubo é uma potência. Eu vou voltar aqui, voltar até aqui, ó. Cadê a potência? Aqui, ó. Tá riscado, mas dá para ver. Se você tem x elevado a n, é só a regra do tombo. Você derruba o n e subtrai uma unidade. Então, fica derivada de x ao cubo. Se eu diminuir, fica 3x elevado a 3 menos 1. Quem já entendeu, já põe x ao quadrado, tá? Menos, lembra, quando tem uma constante multiplicando, a gente também viu que não importa. Tem este 2 daqui, ok? Duas vezes. A potência era 2, eu derrubei.
2 menos 1. Mais 3 vezes a derivada de x é 1, menos a derivada da constante é 0. Então, fica 3x ao quadrado, menos 4x, mais 3. Pronto, resolvido de maneira simples, sem se preocupar com aqueles limites, nem nada, ok? Mas, por exemplo, então aqui, exemplo A, certo? Agora a gente consegue também calcular derivadas de outras coisas que se relacionam com o que a gente aprendeu. Imagina que a nossa função fosse o seguinte, olha, seno de x menos 2x a quarta mais 2 elevado a x. Sei lá, uma função que seja isso. Como eu vou calcular a derivada? Então, achar a derivada. Quem é a derivada dessa função? Você vai achar, gente, simplesmente fazendo o seguinte. Olha, vou derivar separado cada um deles. A derivada soma ou subtração, não importa, então fica derivada do seno, a gente viu. É menos, então menos 2 vezes a derivada de x à quarta, mais a derivada de 2 elevado a x. A derivada do seno a gente viu no início da aula de hoje. Cosseno. Derivada de x à quarta é potência, então fica menos 2 vezes 4, subtrai uma unidade. Mas, agora lembra aqui, opa, é potência, não vou descer, não é que é potência, perdão, é exponencial. Não vou descer o expoente aqui. Eu vou fazer o seguinte, voltar para vocês lembrarem. Olha, então se eu estou fazendo a elevado a x, é a elevado a x vezes o logaritmo na base natural, ln, de a. No caso aqui para gente, é 2 elevado a x vezes ln de 2. Agora, só para finalizar, para deixar bonitinho, então fica cosseno de x mais 2 elevado a x ln de 2, passei isso para cá. 2 vezes 4, 8, então menos 8x ao cubo. Pensa o que seria calcular esta derivada por definição, né? A gente aplicar aquele monte de limite lá, tentar retirar a indeterminação, ia ser uma coisa complicada, certo? Então, a primeira, né, a primeira e a segunda propriedade, nós vimos que é a derivada da soma e da diferença. Agora, então, eu posso apresentar para vocês a 3, a derivada do produto. Aí na próxima aula a gente fala da derivada da divisão, derivada da regra da cadeia, que é a composição, e derivação implícita. Então, derivada do produto. Bom, é o seguinte, gente, derivada do produto não é o produto das derivadas. Escrito de maneira resumida é o seguinte, se você quer calcular a derivada de um produto, f' vezes g, deriva a primeira, multiplica pela segunda. Soma com a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é escrito, então, naquele diagraminha para a gente poder lembrar fácil, né? Ok? Como que eu vou escrever ele formal aqui para vocês? Olha, a derivada do produto de duas funções, f vezes g de x, é a derivada em relação a x de f vezes a função g mais f vezes a derivada em relação a x da função g. Da função g, perdão. Ok? Então, um exemplo para a gente poder fechar a aula de hoje, que eu tenho só um minutinho, é o seguinte. Imagine que eu quisesse derivar a seguinte função, olha. Minha função, ela é seno vezes cosseno. Qual é a derivada de seno vezes cosseno? Né? Aí se for assim, professor, a gente sabe derivar seno, sabemos derivar cosseno, a gente deve saber derivar o produto, certo? Vamos só para ajudar a lembrar, se a nossa função é seno, qual é a derivada do seno? Cosseno. Se a nossa função é cosseno, a derivada dessa função, aqui por um sinal negativo, é menos seno. Pronto, agora a gente tem toda a expressão. Por quê? Quem é a derivada da função f? Olha, é derivada, então, lembra lá, derivada da primeira
A gente chamou de, porque como eu chamei de F aqui, então eu vou chamar de U e V. Derivada da primeira, que é U, U', vezes a segunda, que é V, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Uma outra maneira de você lembrar, os professores costumam muito dizer isso, pelo menos quando eu fiz faculdade falavam isso, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Em todo caso, está escrito aqui, ó. A derivada da primeira é cosseno, então eu fico com cosseno de x, vezes a segunda, cosseno de x, mais derivada da... perdão, mais a primeira, seno, vezes a derivada da segunda, menos seno. Então, nós obtivemos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, mais vezes menos, menos, seno vezes seno, seno ao quadrado, ok? Então, nós agora conseguimos calcular isso, tá bom? Nós ainda não resolvemos o problema, a gente vou encerrar a aula, mas a gente não resolveu esse problema que eu tinha deixado aqui, ó. Alguns desses a gente consegue resolver, certo? Então, para ficar de exercício para vocês pensar, mas a gente não consegue resolver este ainda, ok? E não consegue resolver este do seno de 2x direto, nem a da seno sobre o cosseno, que é a tangente, tá bom? Mas nós já conseguimos resolver alguns outros. Por exemplo, seno vezes cosseno. Mas eu poderia pôr uma coisa assim, mais doida, um exercício para vocês pensarem assim, só para treinar essas propriedades. É o seguinte, pensa que a sua função fosse o seguinte agora, 2x vezes seno de x, 2x à quinta, menos raiz de x vezes 2 elevado a x, mais, sei lá, cosseno de x vezes logaritmo de x na base 5. Ok? A gente consegue derivar estas expressões, porque elas envolvem produtos e subtrações, a gente pode combinar essas regras, não há problema nenhum, tá bom? Então, primeiro você vai fazer o quê? Olha, eu tenho uma diferença e uma soma, então vou aplicar a derivada da diferença e da soma. Então, o exercício para vocês fazerem, né, o que eu falei que encerrar a aula, é achar a derivada, né? Então, estou dando assim um roteiro de como achar essa derivada. Primeiro, então, aplica a derivada, diferença e soma. Então, vira a derivada da primeira, menos a derivada da segunda, mais a derivada da terceira. E para cada uma dessas, você aplica a regra do produto que a gente treinou. Nós sabemos derivar cada uma dessas expressões. Então, a gente sabe derivar esses produtos. O que a gente ainda não falou é como derivar, por exemplo, a divisão, né? Para achar, por exemplo, a derivada da tangente, que é um exercício para nós. Mas também não aprendemos ainda composição de funções. Por exemplo, derivar seno de 2x, derivar 2 elevado a 3x, ok? Ou coisa desse tipo. Nós vamos ver também como que eu derivo uma função elevada a outra função, né? Porque se eu sei derivar 2 elevado a x e aprender a regra da cadeia, eu consigo derivar uma função elevada a outra. Por exemplo, eu posso pensar, né, não é esse problema nosso ainda, mas como que eu derivo 2 elevado a x elevado a seno de x? Né? Como que eu posso fazer isso, né? Ok? Mas para a aula de hoje era isso, tá bom, gente? Eu vi que mandaram o link aqui outras vezes, eu não sei se estão tendo problema, mas eu vou aproveitar e vou mandar mais uma vez também. Mas, então, eu queria combinar com vocês o seguinte, como eu falei, na próxima aula, então, eu devo fechar essa parte, se não fechar, fica faltando falar de derivação implícita, e aí, no caso, eu deixo um vídeo gravado com vocês. Mas semana que vem é 2. Eu estou pensando no seguinte, nós combinamos uma prova para o dia 9, né? Então eu fecho semana que vem 2. E na verdade a gente pode fazer o seguinte, melhor. Dia 2 a gente fecha, eu faço a prova com vocês dia 16, né? Perdão, não no dia 16, mas na semana do dia 16, né? Do dia 16 até o 20. E aí nos dias 9, 16, 23, eu falo com vocês sobre aplicações de derivadas para a gente poder, na semana do dia 30, fazer a terceira e última avaliação, tá bom? Então, eu acho que é um prazo bom que vocês têm. E se não houver nenhuma oposição, a gente deixa marcado a prova
entre os dias 9, né? A princípio seria, essa prova seria só para olhar aqui no nosso calendário. Só um minutinho que eu estou procurando aqui as avaliações. Essa prova seria nessa semana, né? Nessa semana, o nosso calendário inicial. Aí a gente está jogando ela, então. Eu ia jogar uma semana. Mas então, há algum problema então? Eu fecho no dia 2 e vocês ficam com. De 9 a 16? Eu não vejo problema. Se quiser, pode ser na semana de 16. Só acumula também, entendeu? E aí, no caso, seria de 16 a 20. Porque em todo caso, do dia 31 até o dia 4, 5, vocês precisam responder que eu tenho até o dia 6 para lançar a última nota, né? Sim, professor, aí a preocupação é que vai ficar uma prova na semana do dia 16, aí outra na semana do dia 30. Ou seja, a gente vai ter uma ou duas aulas até lá, até a outra prova, né? Porque assim, em todo caso, dia 2 a gente fecha esse conteúdo, né? Se a prova for no dia 16, né? Se a semana for na semana do dia 16, assim, para mim não muda muito, porque em todo caso, 9, 16 e 23, eu vou dar o conteúdo da outra prova, né? Que ele é menorzinho. Foi a maior parte do curso era esta perna de derivada, certo? O que muda é para vocês, aí fica assim, se vocês quiserem pensar Eu semana acho que que era vem. melhor ser dia 9, na semana do dia 9. Então faz o seguinte, gente. Eu concordo com a Mila também. Então, para não ter assim, para não ter nenhuma confusão nem nada, pensem aí e me digam na semana que vem, porque em todo caso não é semana que vem. Aí fica a critério, ou 9 ou 16, tá bom? Tá E assim, bem. se a turma quiser 9, é 9. Se a turma quiser dia 16 é dia 16, não tem diferença para mim, tem para vocês, né? A questão é que se for dia 16 é dia 16 e 30 já tem outra, né? A questão é que se for dia 9 é que só tem do dia 2 até o dia 9 para fechar o último pedaço do conteúdo. Aí o critério fica seus mesmo, tá bom? Aí vocês me dão a resposta no início da aula que fica registrado, gravado, e fica combinado. Ou 9 ou 16, para mim é indiferente, tá bom? Ok, professor, obrigada. Boa noite. Obrigado a Tá vocês. bem, professor. Boa Boa noite. noite, viu?